Romanos 6:23 diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se nós continuarmos a ler a palavra de Deus, vamos ver que em muitos versículos fala sobre essa palavra, pecado. Mas afinal, o que é pecado? É algo que nós devemos ter entendimento e realmente fugir dele, pois o salário dele, a consequência dele, é a morte. Antes de continuar, seja bem-vindo. Esse é o canal Por Ele para Ele e eu sou a Camila Antoniazzi. É uma alegria te receber aqui. Meu desejo ao gravar esse vídeo é que realmente Deus fale ao seu coração. Eu vir aqui e responder o que é pecado parece ser tão simples, mas ao ver esse vídeo você vai entender o quão complexo é esse assunto e o quão importante é nós entendermos sobre o que é pecado. Porque isso vai fazer com que nós venhamos a nos posicionar da maneira correta, da maneira que Deus espera, que todo aquele que se declara cristão, aquele que se diz ser filho de Deus, deve se posicionar longe do pecado, se afastando e fugindo do pecado. Mas para isso precisamos entender o que é. Pecado significa errar o alvo. Simples assim. Bom, então eu sei que quando eu erro o alvo, eu saio de um propósito, eu estou pecando. E daí pecado vai muito além do que a palavra de Deus nos diz. Ai, Camila, você vai além do que a palavra de Deus diz, você é uma herege. Calma, fica nesse vídeo, não é isso que eu quis dizer. Mas assim, pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E eu não vou fazer aqui uma lista de pecados que a palavra de Deus diz que é, mas eu vou citar alguns para você entender. A palavra de Deus diz que matar é pecado. Diz que fornicar, ter relações com parceiros antes dele ser o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, é pecado. A palavra de Deus diz que mentir é pecado. E a palavra de Deus fala sobre outros pecados. Então, tudo que a Bíblia diz que é pecado, ela diz que é pecado e nós já sabemos. Mas, e quando a Bíblia não fala se é pecado ou não? Aí está a importância de nós entender sobre a raiz dessa palavra. Se pecado é errar o alvo, tudo aquilo que eu faço que me afasta do alvo que é Cristo, que me afasta da presença de Deus, isso passa a ser pecado. E daí eu sabendo o que é, eu vou conseguir discernir o que me afasta ou o que me atrai da presença de Deus, quando eu estou acertando o alvo e quando eu estou errando o alvo. Quando a palavra de Deus nos fala que o salário do pecado é a morte, isso diz que a consequência do pecado é a morte. E a mesma palavra diz que todos nós pecamos em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estamos afastados por conta do pecado, do nosso pecado, e iniciando lá no pecado original de Adão e Eva. Lá entrou o pecado e desde então nós já nascemos em pecado. Então pecar, errar o alvo é natural para nós. Agora, quando nós encontramos a Cristo, quando começamos a aprender a sua palavra, começamos a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, começamos a querer acertar o alvo. E por isso que nós entendendo sobre o que é o pecado, nós vamos o quê? Conseguir acertar o alvo, conseguir realmente obedecer à voz de Deus. Deus, Ele quer que nós venhamos a sair de uma vida de pecado, pois isso destrói a nós. A morte pode ser também morte física, porque há pecados que a consequência é a morte física. Mas a consequência que ninguém foge é da morte espiritual, da morte eterna. Mas Deus, Ele quer nos dar a vida eterna. 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então a própria Bíblia já nos fala que pecado é transgredir a lei. Mas a palavra do Senhor diz que nenhum de nós conseguiu cumprir a lei e por isso Jesus Cristo veio e fez aquele sacrifício na cruz, para que nós não precisássemos depender da lei para ser salvos, e sim da graça alcançada através daquele sacrifício naquela cruz. Em João 8,34 diz: Jesus nos falou: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aquele que vive fazendo o que não agrada a Deus, o que vai contrário à sua palavra,
está pecando. Mas aí agora eu quero entrar num assunto assim. A Bíblia fala sobre diversos pecados e quem sabe eu até faço um vídeo sobre isso, os pecados que a Bíblia diz que é pecado. Por isso nós devemos estudar a palavra, para que sabendo o que é pecado nós venhamos a abandonar ele. Mas e quando a Bíblia não fala o que é pecado? Muitas vezes temos dúvida. Usar maquiagem é pecado? Não é pecado? Eu preciso usar saia, se eu não usar saia eu vou estar pecando? Há igrejas que ensinam sobre essas coisas. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus e com o entendimento do que é pecado, quando alguém vir nos falar que algo é pecado, nós vamos crer, mas sem conhecer a palavra de Deus. E pessoas podem estar sinceramente enganadas nos ensinando algo que não é a palavra de Deus, algo que foi acrescentado, doutrina de homens. Um exemplo, assistir Netflix é pecado? Assistir um filme é pecado? Agora, nesse momento, eu creio que muitos vão se dividir. Não, Cá, assistir alguns filmes é pecado. Ok. Não, Cá, mas tem filmes que dá para assistir. Tem filmes que é um conteúdo bom, é um conteúdo que te leva a refletir, é um conteúdo que te leva a pensar na grandiosidade de Deus, nas coisas que Ele faz. Não é pecado. Dependendo do que eu assistir, não é pecado. E sim, eu concordo com você, acaba sendo relativo. Mas o pecado, ele é pecado ou ele não é pecado? Só que daí eis a questão. Se pecado é errar o alvo, tudo aquilo que me tira do propósito de Deus está me levando a pecar. Então a Netflix, para mim, pode ser um pecado, porque de repente eu vou sentar ali na frente, vou começar a assistir programas que não agradam a Deus, que o conteúdo é totalmente fora do que a palavra dele nos ensina. Vou estar perdendo o meu tempo, que era para poder de repente adorar a Deus, ler a palavra, estudar a sua escritura. E estou ali, pecando, errando o alvo. Mas de repente para você não, você vai assistir um filme, vai ser distraído por um momento, mas é um filme que tem um conteúdo bom, que não vai fazer mal, não vai te afastar da presença de Deus e para você não é pecado. Mas eu preciso te lembrar que nós não podemos ser fariseus hipócritas. Assim como alguns aqui concordaram que o pecado de assistir uma Netflix, por exemplo, é relativo. Lembrando que a Netflix em si, eu não tenho nada contra a Netflix, gente, é só um exemplo. Mas aí eu vou perguntar assim, ouvir música do mundo é pecado? E a maioria vai falar assim, não, Camila, música do mundo é pecado, porque se não adora Deus, se não glorifica Deus é pecado, eu não escuto isso. Bom, você até pode sair falando isso, mas quero te dizer que se você assiste algum outro conteúdo, Netflix, que seja secular, um programa secular, você vai estar sendo hipócrita ao falar que escutar música do mundo é pecado simplesmente assim. Aí entramos naquela situação, há músicas que vão nos errar o alvo e há músicas que não. Então pecado é algo que há coisas que vão ser pecado para mim, mas que não vão ser pecado para você. É a importância de nós estarmos na presença de Deus, sondando o nosso coração, para que a gente venha o quê? Estar dentro da vontade dele, estar acertando o alvo e não nos afastando. E daí, sabendo disso, vamos conseguir discernir e assim viver uma vida cada vez mais santa e agradável a Deus, santificando. O que significa santificar? Nos separar para o Senhor. A palavra de Deus diz também que se a intenção do nosso coração não estiver alinhada com a vontade de Deus, nós podemos estar fazendo o que é correto e estar pecando fazendo o correto. Olha o quão pecadores nós somos, o quanto nós precisamos nos agarrar no Senhor mesmo e não permitir que nada nos afaste dele, porque nós somos muito pecadores. Nós conseguimos pecar até fazendo o que é correto, e isso não sou eu que estou te falando, é a palavra do Senhor. Lucas 18:9 diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu, na época, era aquelas pessoas estudiosas da palavra, que iam às sinagogas, esses eram os fariseus. Publicano era uma pessoa comum, que não tinha estudo da palavra, que não ia nos templos assim com frequência, ou seja, não era um religioso. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, julgando a pessoa que não fazia o que ele fazia.
Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Queridos, jejuar e dizimar é pecado? Não é pecado, né? É o que a palavra nos orienta a fazer. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem olhava para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui Jesus está falando que aquele fariseu que era um religioso, é errado ser religioso? Claro que não, eu sou religiosa, eu vou, né, na igreja, eu congrego, eu frequento, eu pratico coisas que eu aprendi na minha religião. Então não é errado. O errado é quando nós fazemos dessa religiosidade algo que vai fazer com que a gente venha se ensoberbecer ou se achar melhor do que qualquer outra pessoa. Então sim, nós podemos estar indo na igreja, lendo a palavra, jejuando, dizimando, fazendo o que a palavra diz que é correto e ainda assim estar pecando, porque estamos fazendo com a intenção errada. Nosso coração não está com a intenção certa. Então, queridos, preciso te dizer que há solução para nós, que a solução é Cristo e que, curiosamente, eu aprendi algo que eu quero compartilhar com você. Pecado é errar o alvo. E a palavra Torá, que é a escritura, a palavra de Deus, Torá significa acertar o alvo. Então, quanto mais nós nos debruçar sobre a palavra de Deus, buscando aprender o que ela nos diz, menos nós vamos pecar e mais próximos de Deus nós vamos estar. Esse assunto que eu vos trago aqui só nos mostra que realmente a palavra está certa, todos pecamos, estamos afastados da glória de Deus. Precisamos vigiar e guardar o nosso coração para que nós venhamos a realmente fugir do pecado e viver uma vida santa e agradável ao nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se tirou suas dúvidas, se falou seu coração, deixa um comentário aqui, eu vou amar te conhecer, saber mais sobre você. Se você também gostou desse vídeo, convido você a inscrever-se nesse canal. Peço gentilmente, deixa um like nesse vídeo, pois isso também ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo e esse canal para mais pessoas e assim essa palavra alcançar mais vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus e querendo Pai, até um próximo vídeo.